Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Matusael, tô vindo aqui já depois de um longo tempo sem postar vídeo no canal. Decidi trazer esse vídeo para comentar um pouco com vocês sobre a redação do Enem 2021. Depois eu vou trazer também outro vídeo falando sobre a prova de Humanas e Linguagem, sobre as minhas percepções e as minhas impressões a respeito dessa prova, né? Que sempre é muito polêmica. Enem, né? Já é esperado todo esse debate acerca dessa prova. Muita gente descendo pau, muita gente dizendo que achou bom, mas Enem, isso aí a gente já espera. Então, sem muita demora, vamos começar, vamos direto ao ponto. Mas primeiro, se você gostar desse vídeo, deixa o like aqui e se inscreve no canal, porque eu pretendo postar outros vídeos aí ao longo dos próximos dias. E se você gostar desse vídeo, quiser me acompanhar, você já sabe o que tem que fazer, né? Então vamos lá, sem muita demora, assim que eu pego a prova do Enem, no primeiro dia, eu corro direto para ler o tema da redação, né? Mas eu confesso para vocês que quando eu li esse tema da redação aqui, eu não sabia exatamente o que falar, nem sabia exatamente do que se tratava, né? Porque eu vi invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania do Brasil. Um tema muito extenso e que a princípio eu não entendi muito bem. Aí eu pensei, vou para os textos motivadores, porque lá vai ter algum norte, eles vão me ajudar de alguma forma. Eu fui lá, li os textos motivadores e tal. A princípio também não fiquei sem entender ainda muita coisa, mas depois eu fui pensando melhor e as ideias foram chegando, sabe? Eu percebi aqui que no texto 1 ele fala assim que ao longo do discurso desses entrevistados fica clara a forma como os usuários se definem. Zero à esquerda, um cachorro nada, pessoa que não existe, entre outras. Todas são expressões que conformam claramente a ideia da pessoa sem registro de nascimento sobre si mesma, enfim. Era meio falando sobre como essas pessoas se auto-identificavam, né? Como elas eram rotuladas pela sociedade e até mesmo por elas mesmas, né? O que mostra um pouco um preconceito, um estigma. E esse foi um dos meus argumentos na redação, né? Levando em conta essa perspectiva aqui, que aparentemente existe um estigma, um preconceito com relação a essas pessoas e isso afasta elas do exercício da cidadania, né? Porque elas deixam de tirar a documentação por conta de estigmas, de preconceitos que impedem o pleno exercício da cidadania. Já no texto 3, ele fala sobre a questão da certidão de nascimento, que é o documento mais importante, e com a certidão de nascimento você pode tirar outros documentos, e com esses outros documentos você pode se matricular na escola, pode fazer parte do mercado de trabalho, educação, ter direito à saúde, enfim. O Estado só lhe reconhece quando você tem documentação. Sem a documentação você não é visto pelo Estado. Por isso, e isso também é o que justifica a palavra invisibilidade aqui, ser uma das palavras do tema, né? Então, depois de ler os textos motivadores, eu consegui ter uma maior clareza do que se tratava o tema, e daí eu parti para a redação de fato, né? Antes de escrever a redação, eu sempre costumo fazer um esboçozinho com algumas ideias, antes mesmo de fazer o rascunho, né? Para só depois eu faço o rascunho e depois é que eu passo a redação a limpo. Então, vamos lá, o que foi que eu coloquei na redação de fato, né? O que foi que eu coloquei nessa danada? Na introdução, eu consegui lembrar de um repertório, que é de um livro, na verdade, que se chama Cidadãos de Papel, que é de um jornalista chamado Gilberto de Ministrai. E nesse livro ele trata sobre inúmeros problemas sociais que acontecem no Brasil e demonstra a dificuldade do Estado brasileiro de lidar com essas situações. Então a introdução foi mais ou menos baseada nisso, de que o Brasil ele tem muita dificuldade em lidar com problemas de ordem social. E dentre esses inúmeros problemas evidencia-se a questão dos invisíveis ao Estado, né? Das pessoas que não têm documentos, que também é um grande problema que o Estado não consegue resolver. Foi mais ou menos essa perspectiva que eu adotei na introdução para expor o tema, né? Para demonstrar o tema, a problemática. E os meus argumentos, como eu já antecipei para vocês, eu coloquei também na introdução, eu sempre deixo eles meio que enunciados na introdução. O primeiro argumento que eu utilizei, né? A primeira justificativa, a tese, foi uma questão histórica, levando em consideração a perspectiva histórica que faz com que existam e persistam estigmas na sociedade atual, decorrentes de um passado colonial que construiu toda uma estrutura do Brasil e que culminou no que a gente existe hoje, né? Eu vou trabalhar isso melhor um pouco com vocês já. E a segunda tese, né, eu tratei sobre a questão do silenciamento da temática. Porque se a gente for parar para pensar, pouco a gente debate, pouco a gente discute sobre isso, sobre o problema dessas pessoas. E isso distancia ainda mais, dificulta ainda mais a resolução.
Também vou trabalhar isso com vocês já já. Então vamos lá, ó, trazendo o primeiro argumento, o desenvolvimento 1, que eu trouxe uma perspectiva mais histórica. Eu quis trazer, galera, eu quis dizer com isso, na verdade, eu quis justificar por que o problema existe nesse desenvolvimento 1. Então, levando em consideração isso, eu trouxe essa perspectiva histórica, falando um pouco sobre a estrutura brasileira, como ela foi formada a partir da opressão, da exclusão social, enfim, de todas essas questões que a gente trabalha isso em história, por exemplo, e isso culminou na sociedade que a gente tem hoje, culminou em estigmas que a gente tem hoje, fazendo com que muitas pessoas se considerem como zero à esquerda, como nada, como um cachorro, né? Como ele trouxe no próprio texto motivador, ele trouxe essas palavras, né? Então eu fiz uma relação entre isso. Eu vi que existia esses estigmas e a partir disso eu trouxe uma perspectiva histórica que justificava a existência de estigmas e impedia com que as pessoas de fato fossem lá e tirassem a documentação e tivessem um pleno exercício da cidadania, né? Foi mais ou menos essa perspectiva. E para justificar tudo isso, para embasar isso, eu trouxe uma obra de uma historiadora que o nome dela é Lilia Schwartz, acho que é isso. A obra que é sobre o autoritarismo brasileiro, que também trata de muitas questões acerca da estrutura social, da formação da sociedade brasileira e de muitos problemas atrelados a tudo isso, né? Inclusive eu recomendo a leitura. No Desenvolvimento 2, eu trouxe mais a perspectiva da falta de debate, da falta de discussões a respeito da temática em questão, do problema em questão. Seja a nível social, seja a nível governamental, por exemplo, no Congresso Nacional, os políticos, até mesmo a sociedade, as famílias, elas não discutem abertamente e amplamente sobre isso. O que impede ainda mais a resolução do problema. Então, o primeiro desenvolvimento, eu trouxe mais uma perspectiva para tentar dizer por que o problema existe. E no segundo, eu trouxe assim, querendo dizer por que o problema persiste, né? Quais as dificuldades de resolver. E foi justamente levando em consideração isso que eu trouxe essa ideia do silenciamento desse tema, né? Não se debate muito sobre isso, não se comenta muito sobre isso, apesar de ser um problema muito evidente. E para justificar tudo isso, eu trouxe a escritora Djamila Ribeiro, que ela tem uma frase que diz que é impossível intervir ou é impossível solucionar um problema que não se conhece, né? Um problema silenciado, que é justamente sintetiza muito bem o que eu estou comentando com vocês aqui, né? Que a gente está discutindo. Não se tem a discussão ampla sobre isso. Então, como é que vai resolver um problema que a gente não sabe nem que ele existe? Por fim, a proposta de intervenção. Galera, na proposta de intervenção, eu não lembro muito bem como foi que eu fiz, mas o agente eu trouxe, se eu não me engano, foi o Ministério da Cidadania, junto com alguns órgãos regionais de assistência social. Eu até coloquei um nome lá, eu não lembro exatamente qual era. E, enfim, deveriam fazer mutirões para que as pessoas que não possuem documentação vão lá e possam tirar esses documentos que não possuem, sair fazendo mutirões nas cidades, né? Esses dois órgãos em parceria, foi mais ou menos isso. E a outra coisa foi que a Defensoria Pública de cada unidade federativa, né, dos estados, elas tivessem um papel no sentido de fazer campanhas para pressionar tanto o governo federal, o Congresso Nacional, a tratar mais amplamente sobre essas questões, né? Tratar essas questões mais diretamente e até mesmo sensibilizar a sociedade a se engajar nesse sentido, né? Porque muitas vezes as pessoas elas têm parentes, têm familiares que não têm documento e fica por isso mesmo, tá tudo bem, as pessoas às vezes não vão lá e nem fulano motiva aquela pessoa, né, a solucionar esses problemas para que ela possa se tornar visível ao Estado e ter a garantia do exercício da cidadania, né? E a última frase da proposta de intervenção, eu retomei com a obra Cidadão de Papel, que eu citei lá na introdução, dizendo que se isso fosse feito, se tudo isso fosse concretizado, o Brasil poderia sanar muitos problemas existentes, né? E os direitos que são previstos só no papel, assim como é tratado na obra, iriam de fato ser aplicados na prática. Então foi mais ou menos levando em consideração essas ideias aí, eu cheguei nesse texto que eu julgo que foi bom, apesar de que eu demorei um pouco para fazer, mas eu acho que eu consegui atender as competências e acho que eu consigo manter a mesma nota dos anos anteriores, né, que é sempre mais de 900, 940, por aí.
ou até um pouco mais, né? Quem sabe. Então, galera, essas foram as minhas perspectivas acerca da redação do Enem 2021, né? Foi um tema que eu não achei fácil, sinceramente, não foi um tema fácil, até porque eu não tratei de nada diretamente sobre esse tema, não escrevi sobre isso diretamente ao longo do meu ano de preparação. E isso causou em mim, a princípio, né, assim que eu li, como eu comentei com vocês, uma certa surpresa, mas à medida que eu fui lendo os textos motivadores, as ideias foram fluindo, e aí eu consegui escrever um texto, acho que dentro dos padrões de correção do Enem. Espera aí uma boa nota. Então, galera, o vídeo era esse, espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e até mais.